Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui é a continuação do nosso projeto Turismo, nosso curso aqui de AppScript. Beleza, vamos abrir aqui o extensões, AppScript. Vamos ver em que ponto que a gente estava ontem. Vamos aqui em testar implantações. Vamos abrir aqui o programa e vamos. Então aqui a gente estava no tabela de pessoas. Aqui ele tá abrindo direto na tabela de pessoas, mas é por praticidade mesmo, na verdade, né, porque a gente tem, essa provavelmente depois ele vai começar no início e a gente vai clicar para daí abrir nesse tabela de pessoas. Mas inicialmente a gente tá começando aqui por praticidade. E agora a gente vai vir e vai fazer o formulário de pessoas, ou seja, para dar entrada, nesses dados aqui, nessas informações relacionadas às pessoas. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo bem semelhante ao que a gente já fez aqui no tabela de pessoas, então eu vou vir aqui no projeto, vou abrir aqui no index HTML, vou excluir esse canto aqui como de costume, como eu digo, não é o que vocês precisam fazer, mas dá um ganho a mais ali na página e ajuda bastante. Beleza, então aqui eu tenho linha de início, menu lateral. Só um detalhe que é legal também para facilitar a localização. Eu acho que uma coisa que é bem importante é aprender essa navegação dentro do código, né? Aprender como é que faz para tu ir de um lugar para o outro, encontrar partes do código. Aqui a gente vai tentar fazer tudo ou praticamente tudo é single file, né? Diretamente num arquivo único, também por questão de performance e porque é melhor mesmo no AppScript fazer isso. Em outras linguagens, não necessariamente é a melhor opção, mas no AppScript é bom, porque daí tu vai economizar certas navegações que vai deixar bem mais lento o programa. Então eu posso deixar o programa mais rápido dessa forma, então por isso que eu vou fazer assim. E também eu acho que é mais fácil caso queira compartilhar alguma coisa, só chega aí, copia tudo isso aqui e manda, já manda inteiro, né, beleza? Aqui também a gente pode utilizar o Clasp, talvez a gente vai tocar no assunto Clasp futuramente, tá? O Clasp é quando a gente quer usar isso que quem tá olhando dentro do editor de texto VS Code, mas não vai ser o momento, tá? No momento a gente vai só seguir assim. Beleza? Caso fique um pouco mais complexo e eu veja que vale a pena, a gente vai para o VS Code, tá? Mas então vamos continuar aqui. Beleza, então aqui o que a gente precisa? A gente precisa agora do formulário do cadastro de pessoas. Ou seja, onde a gente vai dar entrada dos dados e a gente vai dar alteração dos dados também. Beleza? Então vamos vir aqui. O que eu ia mostrar é apertar F1 e escolher aqui ó, a opção Code All para vir e ele minimizar tudo. Daí ele fica aqui, ó, dessa forma assim, beleza? Então agora sim a gente vai vir e vai localizar aqui onde que a gente quer ir. Então aqui eu vou abrir, ó, aqui ó, a parte principal, quer dizer, o programa inteiro, na verdade, né? Aí aqui, ó, o menu lateral aqui e aqui é o conteúdo principal. Deixa eu botar um Ctrl ponto e vírgula só para ele, Ctrl ponto e vírgula para ele fazer um aqui, é conteúdo principal. Beleza? Então aqui eu vou vir, vou maximizar, e aqui a gente já começa a olhar algumas coisas, ó. Tu pode perceber que esse aqui, ó, ele não tem o risquinho aqui, ó, de maximizar. Esse aqui também não tem, por quê? Porque só esse aqui que a gente fez até agora, o pessoas, né? Então aqui que a gente fez o pessoas. Pô, aqui como vocês já devem perceber, né, a gente tem essa questão do tabs. O tab a gente tem pessoas, que na verdade seria até um pouco legal deixar a tabela de pessoas, para ficar mais evidente qual que é cada coisa. Inclusive vamos até mudar isso. Vamos mudar aqui, ó, de pessoas, vamos mudar aqui, ó, pessoas underline tabela. Se eu mudar aqui, eu também tenho que mudar no menu lateral. Por que eu vou fazer isso? Porque depois eu vou ter o pessoas form, né, que vai ser o formulário das pessoas, e aqui vai ser a tabela, das pessoas, né. Então vai ser legal ter esse termo um pouquinho diferente, porque pessoas por si só, ele não explica o que que é aquela tag, né, ele não explica o que que é aquele conjunto de informações ali. Se eu colocar pessoas tabela e pessoas form, fica mais evidente o que que é que tem ali, beleza? Então vamos abrir aqui de novo. Deixa eu só tirar um pouco de espaço que tem aqui, beleza. Aí aqui a gente vai vir.
e vai localizar onde é que tá o pessoas. Bom, daqui, ó, é fácil eu saber por quê, porque eu tenho 2 linhas 3 meu Deus, tem 4 linhas aqui, uma 2 3 4 linhas de menu lateral. E a pessoas, né, tá na segunda linha, então pode ir direto na segunda linha aqui. E aqui, ó, no qual tab, a gente em vez de botar, assim, a gente vai vir e vai mudar para pessoas tab, assim, ó, beleza? Pessoas tab, fechou. Então aqui agora a gente tem, esse comportamento aqui, né, pessoas tab, beleza? Vamos ver se continua funcionando normal. Ah, eu acho que lá embaixo tem que mudar alguma coisinha também, deixa eu olhar lá embaixo. Que a gente deu aquele gatilho aqui, ó, no ready, né, ó, então aqui a gente tem que mudar também, né, que aqui também tá pessoas ainda, então aqui vamos colocar pessoas underline tabela. Manter o padrão de colocar tudo em português dessa vez, né, ou tudo português ou tudo inglês. Parte um, parte outro não é muito legal, né, e daí fica confuso. Então aqui vamos tentar de novo pra ver se voltou ao normal. Ó, beleza, agora apareceu aqui, ó, a tabela das pessoas. Então agora a gente tem que pensar que a gente também tem que ter o tabela do formulário, desculpa, a tab do formulário, né. Então aqui eu vamos vir e vamos criar agora, aqui embaixo, ó, div class tab. Então tudo que for, elemento que a gente vai ter, assim, de navegação, a gente vai utilizar esse termo tab, tá. Então aqui a gente vai vir e colocar dessa forma, div class tab id igual pessoas underline form, beleza? E aqui a gente vai também colocar div aqui eu tô repetindo, mais para fins de didática, né, de tutorial. Porque aqui eu simplesmente você pode só copiar aqui de cima e substituir, mas eu vou escrever de novo mesmo, tá? Row shadow M1P1. Esse aqui é aquela linha do título, né, então vamos colocar aqui div class. Botar dessa forma, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, pode colocar, eh, formulário formulário de pessoas, beleza? Então agora, ao invés de eu mostrar o pessoas tabela, eu vou mostrar o pessoas form. Então eu vou trocar lá embaixo. Claro que depois eu vou querer que essa navegação aqui, ó, ele leve lá para o formulário, mas por enquanto eu vou querer que ele simplesmente suba aqui de forma automática para o pessoas form. Vamos vir aqui, botar aqui, beleza, salvar, pessoas underline form. Vamos atualizar. Ó, agora ele vai aqui, ó, para o formulário de pessoas. Vamos centralizar isso aqui. Text Center, beleza? Então agora eu tenho o pessoas tabela e o pessoas form, né? Então aqui eu tenho, deixa eu só atualizar de novo. Beleza. E aqui no meio a gente vai vir e vai colocar, os itens. Mas antes de colocar os itens, como eu quero focar bem em navegação, eu vou fazer toda a navegação aqui do programa e depois eu vou ir para a parte de fazer os lançamentos mesmo, tá? Então agora aqui eu vou vir e vou criar, tipo, como eu disse, né, aqui seria os campos, né, ID, nome, CPF, endereço, as coisas assim. E aqui a gente já colocaria o salvar e o voltar, ou cancelar, né. Então aqui eu vou ir direto pro botão, porque eu quero fazer toda a navegação de tudo isso aqui primeiro, tá. Então aqui vamos trabalhar tudo com navegação primeiro. Então aqui eu vou criar outra row aqui. Eu acho que eu fiz uma coisa errada, na verdade aqui tem que ter mais uma row ainda, mais uma row equal, né, então aqui é call, que tem mais uma, porque eu percebi por que que eu percebi que é mais uma? Vamos destrinchar. Porque percebe que agora eu quero fazer mais uma linha. Então aqui eu tenho uma linha. E digamos que eu quero fazer mais uma linha. Eu iria colocar aonde esta nova linha? Eu iria colocar aqui, ó. Eu ia colocar aqui, ó, porque seria irmã dessa row aqui, certo? Então, se eu quisesse fazer uma nova linha, eu colocaria aqui. Só que por que que eu percebi que tá errado? Não é que tá errado, mas é que não vai ficar do layout que eu queria. Então, digamos que eu venha e faça uma nova linha aqui, ó. Vou copiar isso aqui,
Vou tentar o máximo possível ir explicando e não só ir fazendo, vai ser bem didático, tá. Ó, vou colocar aqui uma nova linha e uma nova call. Aqui eu tô fazendo errado, mas é de propósito, tá, só pra vocês perceberem qual que é o problema aqui, tá. Ó, aqui eu vou colocar, por exemplo, só vou colocar uns B aqui, beleza. Então por que que ele vai ficar estranho isso aqui, ó, ou não exatamente estranho, mas não do jeito que eu queria. Olha só, tu percebe que o shadow ele acabou aqui, ó, no título e ele começou sem shadow embaixo? Não é o que a gente quer, né, a gente quer que ele continue o shadow aqui, ó, que faça essa divisão, que ela fique bem claro o que que é menu lateral de um lado e o que que é formulário de outro, para ficar fácil a visualização de onde que tu tá navegando, de onde tu tá trabalhando, beleza? Então por isso que eu fiz por isso que eu fiz aqui errado. Então aqui, ó, o que acontece? Nesse shadow, ele precisa de linhas também. Então aqui sim então, as linhas elas vão ficar dentro do sombreado, né, então eu vou colocar aqui, ó, mais uma linha. Aqui é call, e aqui é row novamente. E aqui sim a gente vai colocar as linhas. Ó, então aqui eu criei, prestem muita atenção, então aqui eu tenho a nossa parte principal, isso que eu estou selecionando ali é a parte principal, que é a row principal e a coluna principal onde tem o sombreado. E ali dentro sim, a gente vai começar a colocar todas as informações. Então percebe que isso aqui, ó, tem que vir para dentro da row, por exemplo. Ó, eu vou colocar isso aqui para dentro da row. Ó, isso aqui vai ficar para dentro da row. Então, ó, eu tenho esses dois principais que vão fazer o sombreado ali fora. Aí agora eu vou colocar linhas dentro do sombreado. Aí sim, aqui dentro, ó, nessa parte aqui, eu posso ir colocando várias linhas. Mas essa aqui, ó, é a parte assim, ó, que vai ser o container, que vai ser, quer dizer, não é exatamente o container, mas ele tá fazendo papel de container aqui nesse momento, que seria esse ponto aqui, ó, do sombreado. Aí agora sim eu pego tudo isso aqui, ó, e boto como irmão nessa aqui, ó. Então essa aqui eu venho e puxo pra cá, ó. Agora sim vai ficar do jeito que eu quero. Ó, vamos vir, vamos atualizar. Ó, ficou ali dentro. Beleza? Então agora sim eu vou colocar daí o botão de navegação aqui. Deixa eu só tirar esses excessos de espaço. Eu vou mostrar a estrutura inteira para vocês. Ó, ele ficou nesta estrutura aqui, ó. Vai vir daqui até aqui, beleza? Então aqui, ó, vou até deixar grande aqui, só para vocês verem. Um notepad. Ó, ele ficou nessa estrutura. Só deixa eu salvar como HTML só para ele ter o aspecto que eu quero. Ó, beleza. Então essa aqui, ó, é a estrutura. Aqui, quem não sabe, esse aqui é um bloco de notas simples, tá? Então, ó, ficou nessa estrutura aqui. Ficou a tab, que é a principal. Ficou a row, que é a row que vai fazer o sombreado. E aqui dentro, sim. Aqui, desculpa, aqui também faz parte da parte principal. Essa parte aqui também é da principal. E essa parte aqui também. Ó, beleza. Então ficou dessa forma aqui. Ó, então aqui é a tab principal do pessoas. Form. Aqui, ó, é o sombreado. E aqui é a coluna. Então tudo isso aqui é como se fosse parte só da estrutura, né? Ele não tem uma função de fato. Aí sim, depois aqui é que a gente começa a colocar as linhas aqui dentro dessa coluna. Então dessa coluna aqui é que vai absorver todo o programa. E aqui também, né, é o que vão ser as informações, né? Beleza? E aqui a gente tem esse BBB aqui, o que é simplesmente onde eu vou colocar os botões. Então vamos lá. Vou colocar agora dois botões aqui. Então vou botar button plus btn outline danger, que eu quero que ele fique vermelho. E aqui eu vou colocar a palavra cancelar. E agora eu vou colocar este mesmo botão aqui repetido aqui para baixo. Colar. E aqui eu vou colocar salvar. E aqui eu vou colocar primary. Ou seja, esse aqui vai ser um botão azul e esse aqui vai ser um botão vermelho. Só que aqui vai ter um detalhe que eu vou também deixar de propósito errado.
Não é errado, aqui vai ser bem opinativo, né, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Ó, ficou o cancelar e o salvar. Só que provavelmente você já deve ter estranhado, porque geralmente as coisas ficam à direita e não à esquerda, né. Então eu quero que esses 2 aqui, ó, vão para a direita. Então aqui eu vou vir e vou colocar text end e vou salvar. Beleza. Ficou aqui, ó, o formulário de salvar e cancelar ali do lado, beleza? Também pode ser, talvez pode ser do interesse de vocês colocar o cancelar de um lado e o salvar do outro, vou mostrar como que faz. Então aqui, ó, em vez de ser uma coluna só, a gente faz duplica isso aqui, caso a gente queira, porque daí com aqui eu vou tentar ser o mais devagar e explicando, passo a passo. Por que que os 2 ficaram nessa posição e não um em cada canto, por exemplo? Vocês vão conseguir entender isso. É ver eu vou deixar desse jeito, depois eu vou ir brincando aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Bom, por que que quando eu fiz isso aqui, por que que o cancelar não ficou à direita, o salvar à direita e o cancelar à esquerda? Por que que isso não aconteceu? Por que que os 2 ficaram juntos? Porque eles estão dentro da mesma coluna. Se eu quero que eles tenham comportamentos diferentes, eu preciso de colunas separadas para cada um. Então, por exemplo, eu posso aqui mexer no text change, posso botar text start também aqui, e vou atualizar, você vai ver que os 2 vão ir para a esquerda. Se eu botar center também, só falta o center, eu já vou mostrar o center também. Ó, o center, se você olhar o center, ele fica os 2 no meio. Ou seja, em nenhuma situação eles se separam. Eles não se separam por quê? Porque eles estão dentro da mesma coluna. Então eu preciso de colunas separadas, uma para cada um. Então aqui eu vou vir, vou dar enter e vou colocar uma coluna, que vai ser essa aqui. Deixa eu explicar de uma forma diferente. Ó, então aqui eu tenho essa coluna aqui. Essa coluna com os 2 botões. Agora eu vou duplicar ela. Eu vou colocar aqui embaixo, colar. Daí, o que que eu quero? Aí eu vou deixar a de cima somente com o cancelar e a de baixo somente com o salvar, beleza? Aí eu quero que a cancelar fique à esquerda, então aqui eu coloco start. O start tu não precisa dizer que é start, tá? O start ele já é o default, ele já é o padrão. Mas é legal colocar porque vai ficar mais fácil de visualizar. E essa aqui eu vou querer no end, ou seja, à direita. Deixa eu salvar isso aqui. Ó, agora o salvar ficou à direita e o cancelar à esquerda. Eu tenho mais preferência do outro jeito, onde os 2 fiquem na mesma posição, mas eu acho que assim também é legal. Vou deixar dessa forma aqui mesmo. Beleza? 18 minutos, vou seguir mais um pouquinho. Então aqui o que acontece? Agora eu quero vir e fazer o quê? Eu quero fazer com que esse cancelar, ele volte para o tabela de pessoas. Então eu quero que ele volte para esse aqui, ó. Como a gente já tem a função, a gente simplesmente vai trabalhar com aquele qual tab. Então aqui eu no cancelar, eu vou vir e vou colocar assim, ó, qual tab, e vai ser igual a qual tab, a gente coloca aqui, ó, pessoas tabela. E olha só, simples assim eu vou gerando a minha navegação. E agora eu só preciso da minha função aqui no cancelar também. Então é onClick, e aqui a gente escolhe a função navega tab. E aqui a gente passa o this como argumento. Beleza? Opa, this como argumento. Ok? Então agora vamos vir, vamos salvar isso, vamos atualizar isso aqui. Agora, quando eu clicar no cancelar, ele aparece a tabela das pessoas. E agora, quando eu clicar no adicionar, eu quero que ele volte para lá. Então vamos vir, vamos seguir a mesma ideia aqui, ó. Ó, aqui é a tal pessoas tabela aqui agora, tá? Eu acho que eu vou ter que ir pro VS Code na próxima aula, porque eu acho que vai ter até mais fácil para vocês visualizarem mesmo, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui vai ser o título, e em seguida aqui ó, vai ser o adicionar pessoas, beleza? Então, nesse adicionar pessoas, eu quero que ele faça navegação também. Para eu fazer a navegação é simples, eu coloco o atributo qual tab e eu também coloco esse um clique aqui. E coloco isso aqui,
Só que daí, em vez de pessoas tabela, vai ser pessoas form. Entenderam o porquê da vantagem de utilizar este recurso chamado this? Porque se eu estivesse fazendo isso aqui, sem o this, eu teria que fazer, novas funções ou ia fazer muito detalhe para fazer essa navegação. Da forma que eu tenho aqui, ó, eu não preciso fazer nada. O próprio atributo aqui, ó, ele já determina para onde que vai. E é só manter esse padrão do atributo qual tab ser o ID da tab que eu quero abrir, beleza? Então dessa forma assim, ó, você consegue vir fazer uma navegação bem simples, né? Bem simples e com performance, né? Ó, eu consigo navegar e tu percebe que eu não tenho tempo de processamento nenhum, né? Ele simplesmente vai de um para o outro rapidinho. Beleza? Se eu clicar em outro aqui, ó, então ele tá começando a navegar, ó. Ó, tô no financeiro, tô no eventos, tô no pessoas, tô no adicionar pessoas, tô no formulário. Então ele vai navegando aqui. Depois quando ele for ter o de fato, o processamento de ler na planilha, coisa assim, ele não vai ser tão rápido assim agora. Mas tudo bem, isso aqui faz parte do AppScript, ele não ter toda aquela força de potência, por isso que muitas vezes a gente precisa usar um banco de dados mesmo, né, para ter toda essa potência. Beleza? Espero de verdade que estejam gostando aqui do material. Se vocês quiserem ver alguma coisa ali do Hotmart, eu sempre deixo ali na descrição. Se vocês quiserem alguma aula particular, algum desenvolvimento aqui sob demanda, se vocês quiserem desenvolver algum aplicativo, algum sistema, podem entrar em contato, ou alguma consultoria também, só entrar em contato. Beleza? Até a próxima. Valeu!